Olá, estudantes, prezados pais, prezada família, que estão acompanhando a nossa aula. Eu sou o professor André, professor de Educação Física. Estou aqui juntamente com o professor Emerson. Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, professor? Estamos aí prontos para mais uma aula. Espero que você que esteja acompanhando, tanto pela TV ou também pelo canal do YouTube, goste das nossas atividades propostas, né, professor? Porque nós pensamos e elaboramos elas com muito carinho para que você possa realizá-la aí dentro de sua própria casa. Isso mesmo, professor Emerson. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a educação física, como eu já falei, e o professor Emerson tem um recado bastante importante para vocês. Isso mesmo. É muito importante que você, aluno, faça aquelas anotações diárias das nossas aulas. Então, acompanhe na tela o que você deverá anotar para essa aula. Vamos lá. Mas para essa aula, professor, nós trouxemos uma proposta de algumas atividades diferentes, né? Mais praticadas Isso. em outras culturas, em outros países, não tão conhecidas aqui no Brasil. Isso mesmo, a intenção é trazer coisas novas, né, professor Exatamente, Emerson? eu acredito que alguns já conheçam, mas muita gente que não conhece, eu tenho certeza, nós temos certeza que eles irão gostar, não é mesmo? Isso mesmo. Então, para essas atividades, professor, nós vamos falar quais são os materiais necessários, não é mesmo? Isso aí. Então acompanhe na tela que o professor André vai falar quais são os materiais que nós iremos precisar para essa aula. Então, nós precisaremos de 4 folhas de papel sulfite, um pincel atômico. Se não tiver o pincel atômico, não tem problema, usa a canetinha, caneta que você tiver em casa. Uma régua, 6 tampas de garrafa PET, sendo que tem que ser 3 de uma cor e 3 de outra, ok? Muito bem, professor. Então aqui rapidamente na nossa mesa, para o pessoal acompanhar, nós temos uma folha sulfite na cor verde, né? Justamente porque a base da mesa é branca, então para dar um contraste aqui, o pincel atômico. E aqui nós temos as 6 tampas de garrafa PET, sendo 3 na cor azul e 3 na cor laranja. E por fim, a nossa régua. Então, nós vamos dar um tempo a vocês e vocês correm lá buscar esse material para que a gente dê sequência nas nossas atividades, beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Conseguindo todos os materiais necessários? Muito bem. Então vejam só, eu já estava aqui realizando o desenho, mas na sequência nós vamos fixar aqui na mesa para que vocês possam verificar melhor o formato do nosso tabuleiro. Mas antes, né, professor André, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre a origem desse jogo, não é mesmo? Isso mesmo. Então, olha só, acompanhe na tela um pouco mais sobre a origem desse jogo. Então, nessa primeira tela, nós podemos observar que nós temos ali o jogo Shizima. Vocês podem observar que tem 8 casas nas extremidades e uma centralizada. E entre as duas
casas nas extremidades, elas fazem uma ligação uma na outra. Agora o professor André vai falar um pouco sobre a origem desse jogo. Isso mesmo, professor Emerson. O Xizima, ele é oriundo do país africano, da Quênia. É um jogo de 3 peças alinhadas. Na língua Tiriki, a palavra Xizima quer dizer extensão de água. Ele chama as peças de Imbalabavali, ou pulgas d'água. As pulgas d'água se movimentam rapidamente na água. É com essa mesma velocidade que os jogadores de Xizima mexem as peças no tabuleiro. As crianças do Quênia desenham o tabuleiro na areia e jogam com tampinhas de garrafa. Então aqui, como a gente já mostrou, a gente vai adaptar um pouquinho para nossa realidade aí dentro de casa, né? Então a gente fez numa folha de papel sulfite e utilizar também as tampinhas de garrafa. E professor André, conforme, né, você falou ali no slide, é importante que o pessoal que não tem a folha sulfite, eles podem desenhar com giz no próprio chão, né? Isso. Se você também ali pode fazer, inclusive como as crianças do Quênia, desenhar na própria terra, na própria areia, se você tem um espaço aí externo da sua casa, não é mesmo? Isso mesmo. Então, a gente vai fechar a câmera aqui na mesa para mostrar para vocês como que vocês vão ter que desenhar lá no chão ou na própria folha sulfite. Muito bem, pessoal. Então, olha só, enquanto nós demos esse tempo para que vocês buscassem o material, nós já estávamos desenhando aqui, nós pegamos a própria tampinha da garrafa e circulamos com o pincel atômico em volta delas. Fizemos 8 círculos, tá? Nas extremidades e um centralizado. Utilizando a régua, nós vamos fazer o seguinte, ó. Observa aqui que nós vamos alinhar, tá? Esses 2 círculos, tá? Agora aqui mesma coisa. E assim nós vamos alinhando o nosso tabuleiro, né, professor Emerson? O nosso tabuleiro. E aí também nós podemos fazer aqui a junção nos círculos por fora. Muito bem, então aqui nós temos o tabuleiro do Xizima. Feito o tabuleiro, professor André, vamos para a prática, tá? Vamos mostrar quais são as regras desse jogo para o pessoal que está aí em casa. Então, cada jogador, e aí nesse caso você pode chamar seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, sua irmã, enfim, para que possa fazer o jogo com você. Cada jogador, professor André, vai colocar aqui as tampas nessas extremidades, tá? E qual que é o objetivo desse jogo, pessoal? É deixar as 3 tampas da mesma cor em linha reta, tá ok? Então veja só, conforme o jogo da velha, só que elas sempre têm que estar, por exemplo, alinhadas, com licença, professor, nessa posição aqui ou nessa posição aqui, tá? Então sempre uma das suas tampas tem que estar aqui no círculo do meio para que você consiga realizar esse jogo aqui, tá certo? Alguma dúvida, professor André? Vou perguntar, professor Emerson. Vamos lá. Como que eu posso movimentar essas peças, professor Emerson? Perceba que sempre tem 3 casas livres, não é mesmo? Isso. Tá? Então você pode movimentar ela aqui, eu posso movimentar para cá, e aí na sequência você pode movimentar para onde você quiser, desde que tenha uma casa livre. Tem que sempre aonde elas ligam, não posso pular daqui para lá. Exatamente. Sempre onde tem uma ligação de uma casa para outra, né? Ótima observação. Nós não podemos pular, tá, a tampa do nosso colega que está jogando. Não é um cavalo de xadrez que pode pular, tá, professor? Ótimo. Então sempre tá o movimento desde que esteja alguma casinha livre para que ela possa fazer essa movimentação. Muito bem. Vamos então para a prática, professor? Vamos lá. Preparado? Sim, e você? Preparadíssimo. Então, começamos. Para o ímpar. Ímpar. 1, 2, 3 e já. Ganhou. Começa.
Boa jogada. Então, vou tentar puxar para cá. Vamos dominando o centro. Percebam que é um jogo também de estratégia. Olha essa observação, professor. Você será obrigado a mexer a sua tampinha aqui do meio, do círculo Certo. central. Porque aqui não tem nenhuma Tá ligação bloqueado. para outra casa. Exatamente. E agora, professor André? Já estou praticamente no cheque. Praticamente já está em xeque. E aí, tá? Vocês estão acompanhando, eu consegui formar, tá, a fileira aqui das 3 tampas azuis. Então, eu venci essa primeira rodada do professor André. Isso mesmo. Então, olha só, é sempre importante, a gente fica pensando, né, em sempre deixar no meio. Mas chega um momento que as suas tampas podem ser bloqueadas e aí quando você se obriga a retirá-la de lá, o seu companheiro já prepara para fazer o jogo ali, para fazer a jogada. É interessante, professor, que esse jogo, diferentemente do jogo da velha, não tem empate. Tá? Esse sempre tem um vencedor, não né? vai dar velha. Não vai dar velha. Tá certo? A não Vamos. ser que você crie, né, suas próprias regras, por exemplo, de um certo tempo. Quem consegue deixar essa bola perdão, essa tampa no centro ali, então as regras também são flexíveis, sempre lembrando que um jogo, as regras sempre podem ser adaptadas também. Isso mesmo, então podem ser criadas novas regras, né? Importante é que sejam todas definidas antes de iniciar o jogo, para que não haja dúvidas. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Para o ímpar? Pode iniciar, professor Opa, Emerson. já Eu estou iniciei a assim, primeira, então pode já vou iniciar a puxar para o segunda. centro. Vamos lá. Muito bem. Vou puxar para lá. Muito bem. E aí, professor, você pensou na sua próxima jogada, não é mesmo? Isso. Só que você esqueceu que quem joga agora Opa, sou olha eu. aí. E agora fechei o jogo Fechou novamente. o jogo de novo. E aí, você que está em casa, já conseguiu aí entender as regras? Está conseguindo vencer? Desafiou seu pai, sua mãe? O que você está desafiando? Está ganhando? Está perdendo? Está curtindo o jogo? Maravilha. Para encerrar mais uma rodada rapidinho, Vamos mais professor. uma, professor Emerson. Por favor, pode Posso iniciar, começar? professor Emerson. Pode. Vamos lá dar então. início. Você que está em casa pode acompanhar o nosso jogo. Boa! Vamos lá. Bloqueei suas duas Bloqueio tampas minhas do duas fundo. tampas. Eu vou mexer para um dos lados Eu vou puxar essa para o meio. e volta a fechar lá no centro. E aqui eu consigo fechar em linha reta, então venci mais uma rodada, professor. Isso mesmo. E aí, curtiu, professor André? Muito legal. Maravilha, então. Bem estratégico esse jogo, né? Isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então aqui nós tivemos o jogo do Xima e agora nós temos uma outra variação, tá? Mas com outro nome, professor André, que é o jogo de Tapatã. Exatamente. O Tapatã é bem parecido com o Xima e a gente já vai contar um pouquinho da história também do Tapatã para vocês. Maravilha. Então, antes da gente fazer o desenho aqui do tabuleiro, acompanhe na tela um pouco sobre esse tabuleiro e também um pouquinho da história desse jogo. Vamos lá. Então, olha aqui na tela, vocês já podem observar, tá, o tabuleiro do Tapatã. Então, observem, pessoal, que ali ele já está com as tampas na cor laranja, um pouco avermelhada, né? Isso. E o outro jogador vai praticá-lo com as tampas na cor azul. Então, observem lá que a posição inicial tem duas tampas azuis nas extremidades e uma laranja mais centralizada. Do outro lado, tem as duas laranjas nas duas extremidades e azul no centro. Então, essa é a posição inicial para a prática do Tapatã.
Aqui, professor, nós temos um pouquinho, né, de onde é praticado esse jogo, não é mesmo? Isso, exatamente. Então, o tapatã é jogado bastante nas Filipinas e lá é bem comum, né? E também no sul da China tem um jogo que é idêntico e daí tem um outro nome. Ele é chamado de Luki Tsuti Ki. É uma pronúncia meio difícil, né? Então, mas é Luki Tsuti Ki, Muito bem, ok? professor. Eu Ele é acredito que você fez aula de chinês, né? Porque ah, pronunciou corretamente o nome do jogo aí. é mais ou menos por aí, professor Emerson. Muito bem, pessoal. Então, olha só, enquanto o professor André foi falando para vocês aí de onde que é praticado esse jogo, nós já estávamos fazendo o desenho do tabuleiro, tá? Então, conforme vocês observaram na tela, aqui nós utilizamos a folha inteira do sulfite, fizemos 3, tá? E contornamos aqui a tampa da garrafa PET 3 vezes aqui, aqui e aqui. E agora, pessoal, já realizando esse desenho aqui das tampas, né? Nós vamos fazer então com a nossa régua o alinhamento entre os círculos, tá? Então, vamos fazendo juntos para que na sequência a gente possa compreender as regras do jogo e também praticá-lo. Fiquei sabendo que o professor André quer vencer agora para Pra redimir, né, professor redimir Emerson? do jogo do anterior, do Xima, né, professor André? Isso mesmo. Então vamos lá, ó. Tapatã, já estou quase finalizando aqui. Vocês podem observar que é um desenho bem simples de realizá-lo. E na sequência nós vamos praticá-los. Então não esquece das diagonais. Exatamente. Então aqui já estamos finalizando o nosso desenho. Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui o desenho, tá? Então lembrando que são 3 círculos nas 2 extremidades e 3 círculos mais centrais, tá? Da folha de sulfite ou outro material que você esteja utilizando. Então, conforme vocês viram lá na imagem, tá? Um jogador, eu vou jogar com a cor laranja agora, porque o professor André disse que a cor azul dá sorte. Então, aqui, tá? As minhas tampas vão ficar nas extremidades e uma delas vai ficar aqui entre as 2 tampas do professor André. Beleza, professor? Isso aí, professor Emerson. E a regra fundamental, pessoal, vocês podem movimentar, tá, essas tampas para uma das casas que esteja livre, só que agora o jogo, além de você poder realizá-lo dessa forma aqui nas diagonais ou aqui na horizontal, nós podemos também formá-lo o jogo, com licença, professor, nas extremidades, tá? Que no Xima era somente nessa linha aqui, ou assim ou assim. No tapatã, nós podemos fazê-lo desta forma aqui. Enfim, são várias possibilidades de realizar o jogo, tá? Compreendidas as regras, pessoal? Acredito que sim, né, professor André? Sim. São bem Ficou simples, bem tá? claro, né? São regras bastante simples e objetivas. E esse jogo, ele chama muita atenção, porque justamente nós temos que manter a concentração o tempo todo. Por quê? Não só imaginar a jogada para que a gente realize, tá, o nosso jogo, mas também se preocupar com o jogo do nosso companheiro que está jogando conosco. Vamos iniciar, professor André? Vamos lá. Para o ímpar. Pode começar, professor Emerson. Tô bem. Ah, você não quer ir com a azul, que deu sorte? Pode ser, pode ser. Pode ser, então vamos virar aqui, ó. Aí, ó. A azul tava dando sorte, quem sabe agora vamos lá, acho que ela agora continua. vai. Então, eu vou mexer aqui a primeira peça, buscar o círculo central, e aí vamos praticando.
Muito bem. Você que está em casa pode observar. Uma boa jogada, professor. Muito obrigado, professor Emerson. Vou puxar essa para cá, para evitar que você faça a jogada. Eu puxo aqui para não deixar você Muito fazer jogada bem. também. E agora, professor? Muito bem, bloqueou. Pessoal que está em casa aí já estão praticando, alguns estão assistindo Isso. a movimentação das peças. E agora eu me preparo, professor André, para puxar a Fechar. sorte para as tampas laranjas. Para fechar. Aqui, ó. Então vocês estão em Tá. casa observando, né? Puderam verificar aqui. Conseguimos fechar as 3 tampas na cor laranja na diagonal. Então, ou seja, é um jogo que chama bastante atenção da sua estratégia para poder praticá-lo. Isso mesmo. Gostou, professor André? Muito bom. Muito bem. Já está praticando em casa esse jogo lá com a Manuela? Ah, mas já vamos ensinar Manuela e o Joaquim a jogar o tapatã. Muito bem. Então agora, pessoal, nós vamos fechar um pouco mais aqui no jogo para que vocês possam observar melhor a movimentação das tampas, beleza? Muito bem, então com a tela mais ajustada aqui, professor, vamos iniciar a movimentação das peças, tá ok? Uhum. Aí o pessoal que está em casa pode observar melhor. Lembrando que o jogo pode ser realizado nas extremidades, quanto no meio, né, nas linhas que passam pelo meio. Excelente jogada, professor André. Tinha 2 possibilidades de fechar o jogo. A gente vai tentando fechar as possibilidades. Porém, professor, sinto muito, mas você caiu na minha arapuca. Caiu na arapuca, né? Vamos lá. Agora vai ter que ser Tá aí bloqueada essas duas. vai Você ter só que pode tirar de mexer a lá. do meio. E aí E você agora, como é fecha minha lá. jogada, fechei o jogo. Muito bem. Beleza? Então Isso é aí. mais uma estratégia aí para que vocês possam praticar o tapatã. No próximo jogo, nós vamos trabalhar com o Pong Hauki. Pong Hauki, professor, conhece? Uau, acho que não fui só eu que fiz aula de mandarim aí não, hein? Muito bem. Na sequência, nós vamos trabalhar esse novo jogo. Muito bem, pessoal. Então, olha só, fazendo aqui o desenho, né, do nosso tabuleiro de Pong Hauki. Tá? É um jogo de origem chinesa. Já já nós vamos ver um pouco mais sobre a história, a origem desse jogo, mas basicamente, tá, para que você esteja aí em casa, para que possa desenhar o tabuleiro, você vai contornar entre a tampa. Se você não quiser contornar a tampa, pode ser inclusive uma moeda, né, professor? Fica a seu critério aí que você quiser contornar, ou se você for bom no círculo lá, sem precisar de um material, melhor faz ainda, a aí mão livre, faz né? mais rápido. Então são 2 em cada extremidade e um centralizado. E aí, pegando a régua, nós vamos fazer como se fosse um X, tá? Então vamos ligar um no outro, formando esse X aqui. E aí, por fim, só vamos ligar as bolinhas nas extremidades. Somente 2 delas ficam sem essa ligação, tá? Então, eu convido você a acompanhar no slide a figura do jogo de Pong Hauki,
Tudo bem? Então aqui nós temos a imagem, vocês podem observar que para esse jogo é necessário 2 tampas ou 2 moedas, 2 botões de cada cor, tá? Ali no slide vocês podem observar que tem 2 na cor vermelha e 2 na cor azul. E um pouco sobre a origem desse jogo, professor André, fala lá para o pessoal que está em casa. Isso mesmo, então o Pong Hao Ki é de origem chinesa. Esse jogo é praticado no sudeste da Ásia e dito ser o jogo de tabuleiro mais simples do mundo, professor Emerson. É isso mesmo. Será que é isso? Então, e na Coreia, ele é conhecido por Onmou Kono. Na Índia, como Dogut. E na Tailândia, pelo nome Suatoktong. Ok? É isso mesmo, professor André. Eu acredito que você está fazendo algumas aulas de chinês aí, não é mesmo? A gente se arrisca de vez em quando, professor Emerson. É isso aí, pessoal. Então vejam só, já fizemos aqui o desenho do tabuleiro, tá? A posição inicial. Lembrando agora que sempre são 2 tampinhas, tá? 2 azuis e 2 laranjas. Elas devem ficar nessa posição para iniciar. E o objetivo desse jogo, professor André, é bloquear as tampas do seu colega aí, para que ele não tenha saída. Ótimo. Tá? Um exemplo, tá? Digamos, as suas tampas estão bloqueadas. Então, quando você conseguir bloquear as tampas do seu colega, você vence a partida do jogo. Tá ok? Muito bem. Vamos iniciar, professor? Você quer ser da cor laranja ou da cor azul? Vou começar com o azul agora, professor Emerson. Então, pode iniciar, professor. Você que conseguindo aprender as regras desse jogo, tenta fazer de uma forma bem rápida. Professor André, sua chance de bloquear. Muito bem, então olha só, você que está em casa conseguiu observar que eu não tenho saída, tá? Porque seria a minha vez de movimentar aqui a tampa da garrafa PET, sendo que o professor André bloqueou a minha jogada, tá ok? Então agora nós vamos aproximar a câmera para que feche bem no tabuleiro, para que vocês possam observar essa movimentação. Só lembrando, professor André, você é da cor? Azul. Azul e eu sou da cor laranja. Ok. Vamos iniciar então? Vamos lá. Lembrando sempre que o objetivo desse jogo é bloquear as 2 peças do seu adversário. Podia ter me bloqueado, né, professor Emerson? Uhum. Vamos movimentando aí para que o pessoal possa observar bem esse detalhe. E agora, professor André, me bloqueou. Então percebam que eu não tenho para onde escapar. Estou bloqueado pelas 2 tampas azuis. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula, então só relembrando os jogos que nós trabalhamos, o Shizima, o professor André vai mostrar aqui o Shizima, o Tapatã e por último o Pong Hao Ki. Espero que vocês tenham gostado, né, professor? Isso, professor. São jogos diferentes e aí fica a proposta para que você possa desafiar aí a pessoa que estiver com você aí dentro da sua própria casa. Nós vamos nos despedindo e esperamos vocês na próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Até a próxima.